of a sudden, it came to me. That's real magic. Who knew the truth? Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O que é a verdadeira liberdade? Lembrando que aqueles que puderem se inscrever no canal, por favor se inscrevam, pois dessa maneira a gente consegue levar a verdade a mais e mais pessoas. E compartilhe também com os seus amigos, de maneira que todos possam aprender cada vez mais os ensinamentos. Bom, continuando, aqui comigo estão a Sayuri e a Karen. Olá, Gabriel, Oi. olá, Karen, olá a todos os ouvintes. Meu nome é Sayuri, eu sou membro da Rap Science e muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio. Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, obrigado meninas. Bom, a gente inicia com o primeiro tópico que é... Bom, a gente vai falar sobre liberdade hoje, então na questão espiritual. O que significa você realmente ser livre espiritualmente? Então a gente vai falar sobre a questão da responsabilidade, o controle da mente. Como liberdade é um tema bastante polêmico, a gente vai abordar a liberdade pelo aspecto espiritual. Esse é o nosso objetivo, principalmente a questão da responsabilidade. O primeiro tópico é a importância de lapidar o seu caráter. Passado certo tempo depois do seu retorno ao mundo espiritual, a pessoa deixa de se identificar com base na forma e começa a entender que o seu ser é determinado pelos seus pensamentos, que a ação do seu coração define quem ela é. A título de ilustração, permita-me considerar como você reconhece e define a si próprio. Provavelmente reconhece-se de várias maneiras, como sou generoso, sou muito racional, sou o tipo de pessoa que se irrita facilmente, mas não demora a me acalmar, sou muito moderado. O reconhecimento da alma é parecido. Ok, obrigado, Sá. Bom, então a questão é a seguinte, quando a gente volta para o outro mundo, esses adjetivos que definem o nosso caráter é o que fica mais intenso, na verdade. Então, como o mestre Okawa escreveu, sou muito racional. Então, essa característica ela vai se ampliar mais ainda no outro mundo. Então, sou muito calmo. Isso vai definindo a nossa alma. Então, a gente vê a importância da gente definir o nosso caráter aqui. Esses atributos que são mais predominantes, eles se intensificam ainda mais quando a gente volta para o mundo espiritual. Eu acho que, por exemplo, aqui nesse mundo a gente tem muitas vezes perguntar quem é você. A gente se define por várias outras coisas, né? Às vezes, por exemplo, vai começar falando pela sua profissão, o que você faz, como é a sua família. E aí, acho que o que fala assim nesse trecho é que a nossa essência mesmo, que quando a gente for pro mundo espiritual, o que realmente vai importar é o que a gente é, né? O que é o nosso caráter, o nosso coração. Isso que realmente é quem a gente é de verdade. Exatamente. E quando a gente fala em caráter, define para onde você vai no mundo espiritual, é aquele negócio, né? A sua mente, o seu modo de pensar define isso, né? E a gente fala da lei da sintonia das vibrações, né? Então, assim, por exemplo, se você tem um caráter bondoso, você emite aquela vibração bondosa, né? E lá no mundo espiritual é assim, se você tem esse caráter bondoso, você vai ficar próxima dos espíritos bondosos que habitam no espaço que tem outros espíritos bondosos, né? E assim por diante. Sim. Então imagina o que acontece se você for uma pessoa ruim, né? Então você tem essa característica, você está vibrando aquilo, então você vai junto com outros espíritos que também tem aquela característica ruim. Sim. Né? Então é pensar um pouco isso, a causa e a consequência. E o interessante disso é que você tem aquele livre-arbítrio de construir aquele caráter. É uma escolha sua. Bem lembrado. Tem uma palestra do mestre que chama... É a palestra do Strong Mind, inclusive. É a palestra sobre o livro Strong Mind. Ele fala assim, você tem liberdade, mas você tem liberdade para se construir e não para se destruir. Ele fala, a verdadeira liberdade, ela permite que você se construa e não se destrua.
Então você tem liberdade na parte, por exemplo, da construção, de você buscar ser mais tolerante, por exemplo. E essa é uma liberdade que você tem, você pode se tornar mais tolerante. E se você veio para a Terra e conseguiu se tornar mais tolerante, isso é um sucesso. Como a Sá comentou, independente do que você teve aqui, quem você foi? Essa é a questão. Porque o ter, você não leva nada para o outro lado. Tudo que você tem aqui é emprestado. É temporário. Você não nasceu com aquilo, né? Não. Então você não vai morrer levando aquilo. Sim. Inclusive, o mestre usa em japonês, né, o termo kari no sekai. Kari pode ser, é o kanji de emprestar. Mas pode ser emprestar ou temporário. Você pode ter essas duas interpretações do caractere. Esse mundo é um mundo temporário. É um mundo emprestado. Sekai é mundo. Kari no sekai. É isso. Ele fala isso pra quê? Pra que a gente não se apegue tanto aos aspectos materiais, apesar de eles serem extremamente importantes. A nossa profissão é muito importante, a cidade que a gente nasceu é muito importante, a nossa casa é muito importante, a renda é muito importante. Mas sempre pensar, sempre associar que esses elementos, né, de renda, profissão, dinheiro, ferramentas, são meios para você se desenvolver, mas não é o fim. É não trocar o meio com o fim. O meio material, ele é um meio em prol do espiritual. Esse é o ponto-chave. Então, se você teve uma boa profissão para você lapidar ainda mais o seu caráter, excelente. Excelente. Então, o que vale mesmo no outro mundo é o ser, não o ter. O ter, como a Karen comentou, é um meio para lapidar o ser. Então, eu sou isso, né? Eu tenho essa característica, eu sou esse adjetivo. É o que vai, então, definir cada espírito lá no outro mundo. Por isso que é importante a gente ter foco em lapidar o nosso caráter. E para isso, a importância do estudo, do conhecimento, do tempo de silêncio, de você evitar ficar tão apegado ao que tem nesse mundo. Você realmente se concentrar na lapidação do seu ser. Você buscar intencionalmente se desenvolver, ser melhor. Você buscar ser melhor não é algo que acontece naturalmente. É igual você deixar roupa suja. Você deixa a roupa suja no cesto, ela não vai ficar mais limpa ao longo do tempo. Deixa lá a camiseta suada. Aí você, a Karen fez uma cara... Deixa lá aquela camiseta nojenta. Você deixa na terça, na sexta... Você vai falar, agora saiu o CC dessa camisa. Não, ela vai estar mais fedida. Você não quer nem entrar no quarto pois e cesto, meu. Pois é. Cena horrível. Desnecessário, né? Por que você concordou, Sérgio? Era pra falar não, Sérgio. A Sérgio tá elevando minha baixa estima. O que você tem que fazer pra que a roupa fique limpa? Você tem que lavar ela. Mas esse lavar é algo intencional. Você tem que ir lá na máquina, enfim... Você querer melhorar é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho muita raiva. Mas isso aí passa ao longo do tempo, vai melhorando. Vai nada. Se você deixar, vai piorar cada vez mais. Tem que ter a intenção de querer melhorar. Então, a lapidação do caráter, ela é intencional. Você tem que querer melhorar. Esse é o ponto-chave. E para você melhorar, você precisa de conhecimento. Exato. Exatamente. Não tem como você querer se desenvolver sem aprender com outras pessoas que são melhores ou mais inteligentes, enfim, mais sábias. A busca pelo conhecimento é uma parte fundamental nesse processo. Então, entender, não trocar o fim pelo meio, é isso. O meio material é importante para que você se construa, você melhore como pessoa. E esse meio também a gente pode dizer os problemas da nossa vida. Problemas na família, problemas no trabalho. Esses problemas são meios também, para a gente se conhecer mais, para a gente melhorar. Aquele exemplo que eu já citei em outros episódios da gravidade. A gravidade puxa você para baixo, só que o ser humano quis voar para cima. É contraditório, mas ele quis voar, por que puxa para baixo? Então isso que é interessante, uma força contrária faz você ir para o outro lado. E aí você se desenvolve. O ser humano não para. Ele inventou avião, ele quis o quê? Ele quis ir pra Lua. Agora quer ir pra Marte. Ele não para, né? Ele tá sempre querendo... Aquele negócio de se desafiar, né? Isso é algo intrínseco ao ser humano. E você querer lapidar o seu caráter é algo
que demonstra a nossa natureza divina. O mestre fala isso no Strong Mind também. A vontade de se desenvolver é a prova de que você é filho de Deus. Então, se você já sentiu alguma vez na sua vida que você quis se desenvolver, essa é a prova que Deus te criou. Que você é uma criatura, você foi criado por Ele. Essa vontade de melhorar, de você não ceder, você falar, não, eu vou tentar me esforçar, eu vou ler mais um livro, eu vou fazer mais 10 minutos de meditação porque eu quero melhorar. Essa é a prova que o ser humano é filho de Deus. Ele não desiste, ele está sempre buscando se desenvolver. A gente entra agora no segundo tópico de hoje, que é controle a sua mente. Portanto, é importante treinar para ser capaz de reconhecer. Meu coração se acha agora nesse estado. Isso vai causar tal resultado. E se eu pensar assim, daqui por diante o resultado será este. E além disso, indagar. Como os atos do meu coração afetam as outras pessoas? Como eles afetam o mundo? Como afetarão o meu próprio futuro e o do mundo? Compreender realmente a lei do coração é obter liberdade do coração. É o primeiro requisito de todo iluminado. Ok, obrigado, Sá. A questão da gente entender, primeiro, levar a sério o pensamento. Esse é o primeiro ponto. Não achar que o pensamento é algo aleatório. Ficar pensando e a minha vida vai ser diferente do que eu penso, não é? A vida é um resultado do que a gente pensa dela, ou dos nossos pensamentos. E entender a cadeia de ação e reação é importante, para saber aonde que os nossos pensamentos vão nos levar. Então, por exemplo, alguém que condena a riqueza, ou que acha que riqueza é algo ruim, aonde que isso vai levar ela? À pobreza. Um exemplo simples, mas é isso. É porque é o subconsciente, né? Se você tá pensando sempre, você tá emanando aquilo, né? Você fala, você emite palavras pro universo falando isso, aquilo você acaba gravando na sua mente, né? Então a sua mente, ela é o bom servo, né? Que o subconsciente é o bom servo. Ele não tá distinguindo o que tá certo, o que tá errado. Ele tá escutando o que você tá falando, ele tá tomando aquilo como verdade e vai trabalhar para aquilo. Então se no exemplo do Gabriel, né? Que fala assim, que a riqueza é uma coisa ruim, o subconsciente vai entender que aquilo tá certo e vai afastar você do dinheiro, né? Inconscientemente isso vai acontecendo, assim. Sim. Perigoso, hein? Olha, fica o aviso aí da Karen, hein? Perigoso, hein? Vamos parar. Vamos tomar cuidado aí com os pensamentos. Para com isso porque eu quero ficar rica. Boa, é isso aí. Mas primeiro é levar a sério o que pensa. Realmente entender que a nossa filosofia de vida, ou o que a gente pensa dela, tem um impacto muito grande na maneira como a gente vive. Aí depois disso é entender a ação e reação dos nossos pensamentos. Então, você pode fazer isso observando outras pessoas. Então, observe pessoas que são extremamente raivosas e veja o que acontece na vida delas. Aí você vai ter um bom modelo do que vai acontecer. Você é farto disso, de experiência. Só você ler livro, olhar pela janela, você vai entender o comportamento humano. E depois entender, num outro tópico que o Mestre Cal comenta, como nossos pensamentos afetam o mundo também. Porque a gente tem um impacto no mundo. A gente pode achar que não, mas os pensamentos têm sim. É igual uma antena que vai emitindo vibração. A nossa mente funciona da mesma maneira. Então a gente está vibrando aquilo para o mundo. A gente tem uma parcela de responsabilidade no planeta também. Isso é saber controlar a mente, é você identificar o que você está pensando, ver o que é bom e o que é ruim, descartar o que é ruim e intensificar o que é bom. Sabe um exercício que é legal? Qual? Mas tem que ter muita disciplina, viu, pra fazer. Viu? Karen, olha, hoje ela tá segura essa mulher. Não, é verdade. Por que eu falo de disciplina? Porque é a longo prazo isso. Exato. Porque, imagina uma situação, por exemplo, que... vamos supor que você está numa situação que não está favorável a você.
é tendência do ser humano, infelizmente, a primeira reação é você reclamar daquilo. Você logo reclamar, ai meu Deus, por que é assim? Por que é assado? Né? Só que, assim, e o estranho, assim, se você não está sozinho nessa situação, tem outras pessoas junto com você, e você tá reclamando, essa reclamação contagia. E aí uma também começa a reclamar, e a outra também começa a reclamar. Mas começa a fazer um exercício. Para de reclamar. Sério mesmo. Tenta não reclamar. E se as outras pessoas estão reclamando, tenta não ficar junto com essas pessoas. Não se deixa contagiar por isso. Assim. No começo vai ser difícil. Vai ser que você vai ter aquela vontade de reclamar, mas tenta se esforçar para não reclamar. E começa a fazer isso. No começo vai ser difícil, assim. Primeiro dia vai ser difícil, segundo dia vai ser difícil. Você vai querer falar também. Você vai querer desabafar, você vai estar lá segurando, mas você vai ver, assim, quando chegar... Por que eu falo de paciência agora, de disciplina? Quando chegar lá um mês, você ficar sem falar nada, isso vai começar a ser um hábito seu. Você não vai reclamar. E você vai perceber como que a sua vida vai mudar. E como que essa situação vai parar de te incomodar. Sim. E vai começar a aparecer coisas boas a você, porque você está colocando outra vibração. Você está emitindo outra vibração, então você está atraindo aquilo que você está vibrando. Então é aquele negócio, né? Se você reclama, então você emite coisas ruins, então você atrai as coisas ruins. Se você para de reclamar, mas começa a vibrar, nem que seja uma coisa neutra no começo, mas depois coisas positivas, você vai atrair aquilo também. Mas você tem que ter isso como disciplina. Sim. Né? É um hábito, assim. Você vai ver como muda. Muda mesmo. A mudança de pensamento, a escolha de pensamento é a maior escolha que a gente pode fazer na nossa vida. Isso vai determinar as pessoas com que a gente se relaciona, que eu acho que é um grande fator de sucesso ou fracasso na vida, são as pessoas ao nosso redor. Então, por exemplo, alguém que busca a independência financeira. Isso vai exigir sacrifício. Vai ter fim de semana que não vai dar para sair, porque vai ter que juntar dinheiro. A parte da independência financeira é muito interessante, porque ela exige muito sacrifício. Aí, se você tem amigo que é gastão, que gasta muito dinheiro, ou gasta dinheiro bebendo, enfim, se você que está buscando a independência financeira é esse tipo de pessoa, não, de duas uma, ou você larga o teu sonho de ser financeiramente independente, ou você vai largar teus amigos. Então essa mudança de pensamento, ela vai gerar uma mudança na nossa vida também. A questão da reclamação que a Karen comentou. Se você busca ter uma vida mais equilibrada ou mais saudável na questão dos hábitos, tem gente que você vai ter que se distanciar. Então são decisões que a gente toma pela mudança de pensamento. Por isso que é uma coisa tão séria. E a gente influencia o mundo não é só com o que a gente fala, mas é o último elo daquela cadeia que começa com os pensamentos. O último elo, ele reside no comportamento. O Sócrates dizia que nós não somos os nossos hábitos, nós somos o nosso comportamento. E um comportamento ele é um resultado de um acúmulo de hábitos. Você é o que você faz o tempo todo. Ele dizia isso. Você não é o que você faz uma vez. Você é o que você faz o tempo todo. Então, se você reclama o tempo todo, é sinal que, primeiro, você escolheu pensamentos de reclamação, que aí entra naquela cadeia e chega no comportamento. E você educa as pessoas à sua volta não é pelo que você fala, é pelo seu comportamento. Porque as pessoas aprendem inconscientemente com o comportamento dos outros. Tem uma frase interessante, assim, que é bastante falada, que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você, que você convive, né? Então, assim, aí você percebe, né, que dado que você é a média das 5 pessoas, você pode escolher essas 5 pessoas. Sim. Né? Pensa nisso, assim, você pode escolher quem são essas 5 pessoas pra isso, pra você ser a média disso, entendeu? Entendi. Bom, ótimo. Média, né? 5. Média. 2,5. Vai dar ali. Eu tava... no que a Karen falou antes, quando você tava falando, eu tava lembrando que tem aquela frase de uma música, acho que é do Legião Urbana, né, que fala que disciplina é liberdade. E eu lembro que quando eu escutei, assim,
uma das primeiras vezes, eu sempre achava que era meio contraditório, assim, né? Porque quando você fala de disciplina, você pensa em controle, parece uma coisa meio... Quadrada. E parece meio, assim, contrária ao que seria liberdade, Vida né? louca. Porque a disciplina parece ser algo rígido, né? Eu acho que sim. E você vê que não, né? Porque quando você, igual você falou, por exemplo, de coisa financeira, quando você consegue ter essa disciplina, esse controle, você tá mais perto de conseguir, como fala? Não ser a pessoa que você quer, mas assim, dessa liberdade, né, que fala. Então, assim, a gente controlar os pensamentos, controlar a reclamação, a gente ter essa disciplina, deixa a gente mais perto da pessoa que a gente Sim. quer se tornar, né? E ter essa liberdade, eu imagino. Sim. E o controle da mente, o controle dos nossos pensamentos é a máxima felicidade do ser humano. Imagina só você poder escolher o que você pensa. Sim. Independente do que aconteça com você. Isso é algo incrível. E isso é possível. A gente vê na história da humanidade N pessoas que conseguem. É o tal do reino de Deus que Jesus falava. O reino de Deus, você construir o reino de Deus, o que é? Você controlar o que você pensa. E você ter pensamentos que estejam alinhados com o divino. Esse é o reino de Deus que Jesus tanto disse. O reino de Deus não era só o reino de Deus fora, era o reino de Deus dentro de cada um de nós. O Mestre Okawa falou isso na palestra da festividade natalícia de julho desse ano, que era Tem Autoconfiança pela Sua Vida. Bem no finalzinho ele fala isso, do reino de Deus. Ele fala, construa o reino de Deus dentro de você. É isso, é você ter liberdade dos seus pensamentos. Você saber escolher o seu pensamento. Porque é a partir disso que a sua vida começa. Ela começa e termina ali. Então essa questão da análise do pensamento, da escolha do pensamento e da prática do pensamento, ela é muito séria na nossa vida. Ela tem consequências inimagináveis dentro da nossa existência. Então realmente levar a sério essa questão do controle da mente. E saber aonde isso vai levar. Por quê? Era o que o Jim Rohn falava. O que acontece, acontece com todo mundo. Agora, como cada um reage a isso, é responsabilidade de cada um. Quando a gente começa a estudar autorresponsabilidade, quando eu comecei a ver também o jeito que o mestre falava de autorresponsabilidade, eu ficava um pouco chocado no começo. Porque eu achava que religião era passar a mão na cabeça, você falar, tudo bondoso. Mas ele começa a falar de autorresponsabilidade, ele é bem duro. Ele fala, a sua vida, você escolhe o que você faz. E não adianta ficar colocando a culpa em ninguém, a culpa é sua. Sabe uma analogia disso? Imagina uma correnteza no rio, você tá lá com um barquinho. Você não ter o controle da sua mente e nem a responsabilidade é você simplesmente entrar no barco e deixar a correnteza levar pra onde for, né? Então assim, você não sabe pra onde tá indo, como tá indo, você tá lá batendo nas pedras, louco, né? Uau! Mas não. Batendo nas pedras, louco! Toma umas cachaças e vai dar uma volta de barco. Você imaginou Olha fazer... que perigoso! Olha que perigoso! Batendo nas pedras, louco! Você foi longe agora, hein, cara? Bom, mas realmente... Não, e outra coisa assim, o que é responsabilidade? O que é ter o controle? Você vai lá, você pega o remo com o barco... Sem tá louco. Sem tá louco, sem beber, né? Sem tomar as pingas de Jundiaí. Olha que é bom, hein? Lá, fi, nossa. E você definir, não, eu quero ir naquela direção. Sim. E você lá com o remo vai remar para aquela direção, sabe? Então, então assim, todo mundo, então, imagina lá, correnteza, rio, e tem 5 barquinhos lá, e cada um tá de um jeito, sabe? Cada um vai controlar de um jeito ou não vai controlar, né? Então você sabe o rumo que vai levar, né? Um barco vai sair pra lá, outro pra cá. Vai bater nas pedras. Bater nas pedras. Mas assim, você entende que assim, a culpa não é do rio, a culpa não é do barco, a culpa não é do remo sozinho. A culpa é sua, que pegou lá o remo, entrou no barco escolheu ou não. Escolheu. Então é isso que a gente quer dizer. Isso que a gente quer dizer com controle. Sim. Dos pensamentos. Responsabilidade. Responsabilidade. Não adianta colocar a culpa em nenhum fator externo, a gente tem que assumir mesmo a responsabilidade pelo que a gente pensa. Por quê? Se a gente não assume... Eu lembro... Calma, tava pensando. Porque a resposta é muito boa. Por quê? Quando a gente dá muita desculpa, a gente para de se desenvolver. Aquele que sempre coloca a culpa em algum fator externo, ele não se desenvolve.
Porque, enfim, se a culpa é de alguém, por que eu vou querer estudar mais? Se a culpa é do professor, que me dá 0. Por que eu vou querer enriquecer se a sociedade é injusta? E aí você começa, e você não se desenvolve. É por isso que a alma vai ficando podre. Porque você não tem mais motivo para se desenvolver, porque a culpa vai ser sempre de alguém. Então você não tem que ter responsabilidade por nada. E aí, esse é o pior efeito, o efeito mais nocivo da falta de autorresponsabilidade é o não desenvolvimento. Ou a regressão, você regride como ser humano, você vai ficando, você cai. Esse é o problema. Então, assumir responsabilidade, claro, tem que encontrar um equilíbrio também. Porque quem assume muita responsabilidade começa a se condenar. Mas não é isso que a gente quer. É um equilíbrio entre você saber ter autorresponsabilidade, mas não se condenar tanto também. Aí você encontra um equilíbrio entre eles e busca ter uma vida de desenvolvimento que começa com o controle da mente. É isso que a gente está tentando dizer, em resumo. Bom, mas muito bom o exemplo do barquinho, a parte do louco batendo nas pedras, o carapuço serviu. Bom, de barco ainda não, né? Quem sabe um dia, bom, deu a ideia. Vamos lá, a gente vai pro terceiro tópico, que é tenha liberdade com responsabilidade. A liberdade inclui indulgência, isto é, a liberdade de fazer tudo o que quiser. Mas também é um tipo de liberdade que exige o autocontrole, ter metas e optar por uma direção. Escolher uma esfera e viver dentro dela é o livre-arbítrio. Liberdade com um forte senso de responsabilidade. Ok, obrigado, Sá. Bom, basicamente é o que a gente conversou no tópico 2, que é... Bom, todo mundo tem liberdade, ótimo, mas dentro dela vai ter a responsabilidade também. O que eu senti quando eu saí de casa, com 19 anos. Eu saí de casa, eu tive liberdade, morar fora. Só que o tanto de responsabilidade que eu tinha aumentou muito quando fui morar fora. Porque, enfim, você tá longe dos seus pais e a chance de fazer uma burrada é muito grande. Então, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade também. Aí quando você consegue equilibrar os dois, você consegue ter uma vida boa. Então tem a questão mesmo da responsabilidade junto com a liberdade. Essa é a verdadeira liberdade que a gente está querendo dizer nesse episódio. Sabe uma coisa que é interessante? Em empresas, principalmente, assim, é muito comum um funcionário pedir autonomia. Assim, não, eu quero ter autonomia para desempenhar determinada função. Eu quero autonomia para fazer isso. Mas... nem todo mundo pensa na responsabilidade. Por isso que é importante, quando a gente fala de autonomia ou liberdade, né, falar de responsabilidade. Porque assim, senão fica muito fácil para o funcionário ter autonomia, mas na hora que acontecer alguma coisa porque ele teve autonomia, ele não responder por aquilo. Ele não tá pensando nos outros funcionários, não tá pensando na empresa que ele tá trabalhando, sabe? Então, é muito aquilo assim, quero ter autonomia, quero ter autonomia, quero ter autonomia. Aí aconteceu alguma coisa assim... ele lava as mãos, sabe? Então, mas ele tem que responder por aquilo. Sim. Né? Acho que é um pouco disso. É pensar nos outros. Isso é amor também. Você tá inserido numa empresa, você trabalha junto com outras pessoas. Então, aquilo que você faz é ter a consciência de que você está impactando as outras pessoas, está impactando a empresa, né, em que você está trabalhando. Então, é um pouco disso também, sabe? Autonomia com responsabilidade. É um jeito de aplicar essa parte, né? Exatamente. Eu acho que é entender que a gente pode ter liberdade pra fazer muita coisa, mas a gente vai ter que... responder por aquilo. Responder né? pelos nossos... Tem consequências, né? Sim. Então... Não é só alegria a tal da liberdade, né? Você tem que conquistar ela com conhecimento, com prática e com responsabilidade mesmo. Uma anda junto com a outra, né? Então isso é o ponto principal. Bom, a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço a Sayuri e a Karen pela companhia, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes também pela paciência e o carinho em estarem sempre ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. E só lembrando do nosso e-mail, né, para vocês mandarem mensagem, é sp_sul@rap-sais.org. Ok, valeu. Valeu.